Fala galerinha, sou Felipe Bruno e hoje vamos comentar sobre os jogos deste domingo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós vamos começar a rodada com um jogaço, um clássico entre Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras é o líder do campeonato, 67 pontos, neste momento 10 pontos de vantagem em relação ao vice-líder internacional, enquanto São Paulo é o 12º colocado, tem 40 pontos e 2 jogos a menos em relação ao América Mineiro, que é o 8º colocado. Portanto, se o São Paulo vencesse hoje e vencer o jogo que ele tem a menos, que é contra o Coritiba, ele pode entrar no G8, que vai dar uma garantia, uma vaga para a Libertadores o ano que vem. Já teremos também um jogo que vale muito para o Campeonato Brasileiro das duas equipes, muito na luta contra o rebaixamento, Ceará e Cuiabá. Ceará hoje é o 16º colocado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos, enquanto o Cuiabá está na zona de rebaixamento com 30 pontos. Uma vitória do Cuiabá tira o Cuiabá da zona de rebaixamento e joga o Ceará pelo número de vitórias. Porém, se o Ceará conseguir uma vitória, ele se distancia da zona de rebaixamento. Ainda teremos nessa rodada Botafogo e Internacional. O Botafogo é o 10º colocado com 43 pontos. Caso o Botafogo vença, o Botafogo passa o América Mineiro e o Fortaleza e assume o G8. Em caso de vitória do Internacional, o Internacional mantém a vice-liderança garantida. Isso porque o Internacional tem 57 pontos e o Corinthians tem 54. O Corinthians ainda não jogou nessa rodada. Se o Corinthians vencesse, o Inter perdeu, o Inter perde a vice-liderança. Portanto, uma vitória extremamente importante para o Internacional manter o segundo lugar no campeonato. Um duelo importante da zona de rebaixamento é entre o Juventude e o Atlético Goianiense. O Juventude é o lanterna com apenas 20 pontinhos e recebe o Atlético Goianiense com 29. É o 18º. O Atlético Goianiense, mesmo que vencer, não sai da zona de rebaixamento, mas encosta no Ceará ou fica mais perto de sair da zona de rebaixamento. Teremos também nessa rodada Avaí e Fluminense. O Avaí é o 19º colocado com 28 pontos e precisa de qualquer maneira vencer para continuar sonhando em sair da zona de rebaixamento. Já o Fluminense é o 5º colocado com 51 pontos e caso vença, pode assumir o G4 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, mas o Fluminense vencendo poderia passar o Corinthians pelo número de vitórias. E ainda na rodada teremos outro clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba. O Atlético Paranaense é o 6º colocado com 48 pontos. Mesmo que vencer, não muda a posição dele no campeonato, mas melhora a sua condição no G6. Afinal de contas, tem Atlético Mineiro e outras equipes tentando se aproximar do G6. Já o Coritiba precisa da vitória de qualquer forma para tentar se distanciar mais da zona de rebaixamento. Mesmo que perder, não entra na zona de rebaixamento, mas corre risco de ficar cada vez mais perto. Portanto, uma vitória afasta um pouco o Coritiba da zona de rebaixamento. São vários jogos nessa rodada, nesse domingão recheado de partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.